Galerinha, um grande abraço a todos vocês. Estamos ao vivo agora, o Viajando pela Fisiologia, aqui na nossa fanpage no Facebook e também estamos ao vivo agora no Instagram. A galera acessando aqui o Instagram, a galera também acessando aqui a fanpage do Facebook. Uma boa noite a todos vocês, um grande abraço a todos vocês. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês hoje ao vivo, domingão à noite e live. Hoje live, nosso bate-papo é para conversar um pouquinho sobre a avaliação física, o consumo de oxigênio e também o gasto calórico. A galera acessando aqui o Instagram, a galera acessando aqui também o Alisson chegando por aqui, a Jana Novaes, o grande Rodolfo Rocha, o Maxwell, o Aquaplay também por aqui, o grande Tiago Oliveira, Ana Paula Ferreira também chegando por aqui, a galera acessando a fanpage do Facebook e também o Facebook e também o Instagram do Viajando pela Fisiologia. É sempre um prazer enorme, galera, estar junto com vocês e hoje a nossa live, a grande professora Ticiane Cruz por aqui também, um grande abraço a Ticiane, uma parceira de jornada aí na profissão. Sempre estamos trabalhando em conjunto. O Hector por aqui também. Um grande abraço a todos vocês. Olha só, galera, estamos iniciando então a nossa live. Estou ao vivo agora aqui na fanpage do Facebook e também ao vivo aqui no Instagram. E hoje a nossa live nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão da avaliação física, o consumo de oxigênio e o gasto calórico. E para você que está aqui na fanpage no Facebook, você pode acompanhar agora. Eu vou mostrar aqui uma meia dúzia de slides e você que está no Instagram, por favor, migre aqui para o Facebook do Viajando pela Fisiologia, para que você possa também acompanhar aqui acompanhar os slides, é isso mesmo, no Facebook, a galera que está no Facebook você consegue acompanhar os slides que eu vou mostrar aqui, e eu vou mostrar uma meia dúzia de slides para vocês, porque o slide é sempre bacana, ele sempre acrescenta aqui as nossas discussões, e portanto nós vamos trabalhar aqui com os slides no Facebook, ok? Então, comenta aqui, ó, coloca nos comentários, eu quero saber de onde vocês estão falando agora, de onde você está, qual a sua cidade, qual o seu estado, coloca aqui nos comentários no Facebook, coloca aqui nos seus comentários também, aqui no Instagram. Eu quero saber qual a cidade, qual o estado que vocês estão acompanhando aqui o Viajando pela Fisiologia. Olha, o grande Hector por aqui, o Josemar, o Tiago, o Alisson, a Kênia, a Eliana, a Ana Paula, o grande Luiz sempre acompanhando aqui. Olha, Fred Pernambuco, o Doug Filho Salvador, Bahia, um abraço aos amigos da Bahia. Estarei aí em 2 semanas em Bahia, na Bahia, em Salvador. Jordânia, Minas Gerais, São Paulo, a Vila Velha, Espírito Santo. Um grande abraço aos amigos do Espírito Santo, Juazeiro, na Bahia, Recife, um abraço aos amigos de Recife, Itapeva, o Eduardo Dias aqui de Itapeva, o Josemar de Itatinga, a galera Epitaciolândia, no Acre, um abraço aos amigos do Acre, do Acre, o Douglas aqui, ó, falando do Paraná, a Rebeca de Manaus, Piracicaba, nosso Brasil ao vivo aqui no Viajando pela Fisiologia, com Fresa Mato Grosso, um grande abraço, Belo Horizonte, hoje fiz bate-papo com o pessoal lá de Belo Horizonte. Bom, galera, vamos lá então. Então, a galera acessando aqui, a galera de Brasília também presente aqui no Viajando pela Fisiologia. Então, só lembrando, quem está ao vivo na fanpage do Facebook vai conseguir acompanhar aqui meia dúzia de slides que eu vou mostrar. E você que está no Instagram, infelizmente não dá para te mostrar os slides. Então, se você quiser os slides, acesse o Facebook, coloca lá na lupa do seu Facebook, Viajando pela Fisiologia, e aí você vai migrar aqui para dentro da fanpage para acompanhar os slides, ok? E hoje tem uma novidade, hein? No final, depois do bate-papo, eu vou contar a novidade e aí vai ficar bacana. Então, olha só.
Antes da gente comentar aqui, antes da gente começar aqui, a galera tem acompanhado ao longo da semana, o Viajando pela Fisiologia, na última terça-feira, lançou 2 cursos 100% online relacionados à avaliação física. O primeiro curso eu fiz em parceria com o meu amigo, o professor Rui Calheiros, que é um parceiro aí das aulas de graduação, das aulas de pós-graduação, trabalha comigo nos cursos de graduação e pós-graduação, é coordenador de diversos cursos de pós-graduação pelo Brasil e também é um dos autores do livro Manual de Avaliação Física. Então, esse curso é um curso de avaliação física voltado para pessoas idosas entre 18 e 59 anos, que vai te ensinar como fazer a avaliação física em pessoas adultas. E o segundo curso, que é um curso feito somente por mim, que é a avaliação física para pessoas idosas, então 60 ou mais anos. Existem testes e medidas específicas para as pessoas idosas, e esses 2 cursos são 100% online. Nós fizemos o pré-lançamento na última terça-feira. E o pré-lançamento, ele, claro, todo o pré-lançamento significa que primeiro eu disponibilizo todo esse material para as pessoas que me acompanham aqui no Viajando pela Fisiologia. E o pré-lançamento, ele termina hoje, às 23 horas e 59 minutos, e a partir da meia-noite de hoje terminou a fase de pré-lançamento, então entra na fase de lançamento, e aí em condições diferenciadas a partir de hoje. Então, se você gostaria de receber informações desses 2 cursos de avaliação física para adultos e avaliação física para idosos, que tem como objetivo te ensinar como fazer a avaliação física, por que a avaliação física é necessária e é importante, você que está aqui no Facebook, na fanpage do Facebook, deixa aqui nos comentários "eu quero", que o pessoal do suporte vai te mandar o link para você poder acessar a página do curso, para você ver o conteúdo do curso, ver lá certinho o que tem no curso, ok? E você que está no Instagram, você vai colocar no direct, lá no direct você vai colocar "eu quero", e aí o pessoal do suporte vai te enviar também o link para você poder acessar o conteúdo desse curso, ver do que se trata o curso, quais são os bônus que você vai levar, quais são as condições de pré-lançamento que você também vai ter, beleza? Então, quem está no Facebook, aqui nos comentários, coloque "eu quero", e aqui no Instagram, no direct, você coloque "eu quero", e aí ô Johnny, beleza, cara? Boa noite. E aí a Raquel do suporte vai dar o link para você poder acessar. Até a meia-noite de hoje, condições mega especiais de lançamento, tem bônus que só serão oferecidos nessa condição de pré-lançamento, que a partir de amanhã já estará num investimento maior, o preço já estará no investimento maior, os bônus já não serão os bônus que estão aqui na fase de pré-lançamento, beleza? Então, ao longo do bate-papo, vai deixando aí o seu "eu quero", e aí a Raquel vai mandando aqui para vocês, beleza? Bom, galera, quem está aqui no Facebook, eu vou colocar aqui uns slides, ok? Então vai sair aqui, eu vou sair da tela, vai entrar aqui alguns slides. E, portanto, entrou aí um slide. O primeiro slide é sempre um slide assim, ó, é uma honra ter a sua companhia hoje. Portanto, me dê um feedback quem está aqui no Facebook, se você está vendo esse slide azul com o logo do Viajando pela Fisiologia, para que a gente possa começar o nosso bate-papo aqui hoje, beleza? Bom, o nosso bate-papo hoje é sobre gasto calórico e exercício. E por que eu estou fazendo esse bate-papo sobre gasto calórico e exercício? Porque eu tenho percebido que, infelizmente, inclusive dentro das academias e fora das academias, tem sido falado coisas que não são adequadas quando você fala na questão do gasto calórico. Uma das coisas que eu escuto é que, por exemplo, é possível se gastar em uma hora de exercício ao redor de 1.000 calorias, um aluno comum de academia. Outras coisas que eu vejo, por exemplo, muitas pessoas falando assim, olha, determinada atividade em uma hora gasta 800 calorias, em determinada
em determinada modalidade, em determinado modelo de exercício, se gasta 700 calorias. E a pergunta seria, baseada em que as pessoas estão falando que X minutos de exercício promove X calorias? E, portanto, este bate-papo aqui, ele começa dizendo exatamente o seguinte: para você ter uma estimativa de obrigatoriamente gasto calórico, é baseado, as estimativas de gasto calórico, elas são todas baseadas no consumo de oxigênio. Portanto, no consumo de oxigênio, vale a pena lembrar, pessoal que está aqui na fanpage, que consumo de oxigênio, do ponto de vista de conceito, você vai dizer, é a capacidade que o indivíduo tem de absorver o ar atmosférico nos alvéolos pulmonares, fazer a hematose, transportar esse oxigênio no sangue até os músculos e consumir o oxigênio nas mitocôndrias musculares por unidade de tempo. Portanto, consumo de oxigênio significa, então, a capacidade que o ser humano tem de captar o ar atmosférico, fazer hematose, transportar esse oxigênio no sangue e consumir, isto é, utilizar nas mitocôndrias por unidade de tempo. E, portanto, existe também um consumo máximo de oxigênio, que aí seria a capacidade máxima que o ser humano tem de absorver o ar atmosférico nos alvéolos pulmonares, fazer a hematose, transportar o oxigênio no sangue e consumir nas mitocôndrias por unidade de tempo. Portanto, o consumo máximo de oxigênio, ele é a capacidade máxima que você tem de consumir, de usar este oxigênio no metabolismo para a produção de energia. E aí uma coisa interessante, o que diferencia os seres humanos não é o consumo de oxigênio em repouso. O consumo de oxigênio em repouso, ele é exatamente o mesmo para todos os seres humanos. Então, por exemplo, o meu consumo de oxigênio de repouso é o mesmo do que o consumo de oxigênio de repouso do professor Danilo Boccalini. Um abraço, Danilão, saudade de você, meu amigo. É o mesmo consumo de oxigênio de repouso que o seu. O que diferencia os seres humanos é exatamente o que acontece numa condição máxima e numa condição submáxima. Portanto, com certeza, se o consumo de oxigênio de repouso meu e do professor Danilo Boccalini é o mesmo, com certeza também o nosso consumo máximo de oxigênio ele é diferenciado, ele é diferente entre as pessoas. E por que isso? Porque quando nós falamos de consumo de oxigênio, o que nós verificamos? É que existe uma grande variabilidade entre as pessoas, justamente porque o consumo de oxigênio está variando de acordo com algumas variáveis, como, por exemplo, gênero. Ser homem, ser mulher tem variações importantes a nível de consumo de oxigênio. Genética também é um fator importante, por exemplo, se você imaginar um corredor de maratona, ele é um sujeito que, em termos de consumo de oxigênio, ele nasceu geneticamente pronto para isso. E, obviamente, que o exercício, o treinamento em si, claro, ele muda o consumo de oxigênio, ele muda a economia de corrida, ele muda o limiar anaeróbico, mas se eu quisesse treinar tudo isso iria melhorar, mas eu não teria uma condição de consumo de oxigênio próxima ao maratonista. Conclusão, a genética também está influenciando. A idade influencia, o estado nutricional do ser humano influencia, ter mais músculo ou menos músculo, mais gordura ou menos gordura também influencia, e a atividade física, o nível diário de atividade física também acaba influenciando nesse consumo de oxigênio. Portanto, não estranhe se você tiver pessoas do mesmo sexo, na mesma faixa etária, entretanto com valores de consumo máximo de oxigênio bastante diferenciados. Então, aqui é apenas um exemplo. Aqui nós temos a relação entre consumo máximo de oxigênio e aqui por faixa etária, então em anos, e de acordo com o nível de treinabilidade das pessoas. Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui essa linha pontilhada preta, isso daqui é o comportamento do consumo máximo de oxigênio em pessoas não treinadas, portanto sedentários, ao longo aqui das décadas de vida. Então,
Aos 20 anos de idade, um consumo de oxigênio por volta de 42 mililitros quilo minuto, e aos 50 anos já esse consumo de oxigênio próximo aqui a 30 mililitros quilo minuto. Por outro lado, se você pegar aqui, ó, pessoas que são pessoas treinadas, que é o verdinho, pessoas treinadas, entretanto não atletas, o comportamento do consumo máximo de oxigênio ao longo das décadas de vida, ele é similar ao comportamento da pessoa sedentária. Entretanto, em todas as faixas etárias aqui, o que você percebe é que o valor de consumo de oxigênio ele foi sempre mais elevado. E mesmo se nós pegarmos aqui ó, um atleta de alto rendimento, de modalidades de alta intensidade, que é a linha vermelha, o que nós percebemos é que ao longo das décadas de vida, o consumo máximo de oxigênio ele também decresce. E obrigatoriamente, ele está em valores maiores, entretanto, o comportamento é de diminuição, beleza? Fabie, aqui no Instagram não aparece slide, cara. Nós não temos a tecnologia ainda, só no Facebook, beleza? Então, aqui é apenas um exemplo de como a idade e como o nível de treinabilidade ele pode criar influências em diferentes valores do consumo máximo de oxigênio. Então, esse slide eu já mostrei na semana passada. Então, por que é importante eu e você termos o valor de estimativa do consumo máximo de oxigênio dos nossos alunos? Porque isso tem obrigatoriamente várias implicações na vida do profissional de educação física. E além de ser, então, o consumo máximo de oxigênio o principal indicador da saúde cardiorrespiratória, o consumo máximo de oxigênio ele é indicador de intensidade do exercício e é a partir dele, então, que nós fazemos as estimativas de gasto energético. Portanto, quando você fala que o sujeito faz exercício, que para determinado exercício, determinado volume, determinada intensidade, o sujeito gasta X calorias, isso tudo está sendo baseado a partir do consumo máximo de oxigênio do indivíduo e a partir da intensidade desse consumo máximo de oxigênio que ele faz extremamente exercício. Então, o primeiro ponto aqui do nosso bate-papo, a partir de hoje, falar que uma aula de boxe, olha, não tenho nada contra o boxe, adoro o boxe, sou da época que curtiu pra caramba o Rocky Balboa, Mike Tyson, apenas estou usando o boxe como exemplo daquilo que eu ouvi ainda essa semana. Uma aula de boxe gasta 800 calorias. A pergunta é, para qual pessoa? Para qual intensidade deste VO2 máximo? Para qual VO2 máximo que nós estamos falando que uma hora de boxe gastaria 800 calorias? Mas poderia ser uma aula de step. 40 minutos de step gasta 729 calorias. Ok. Para qual consumo máximo de oxigênio? Para qual intensidade que nós estamos falando para chegar a essa estimativa? Então, para ter em mãos essas estimativas, obrigatoriamente o consumo de oxigênio ele é variável extremamente importante. Então, eu quero dar aqui alguns exemplos para vocês. Então, qual que seria o gasto calórico recomendado em exercício? Existem recomendações de, por exemplo, o quanto que o ser humano não atleta deveria gastar de energia por semana, por mês, ou por sessão, para que ele consiga gerar as adaptações que ele quer em função do treinamento, existe. Se nós pegarmos aqui como parâmetro as informações do Colégio Americano de Medicina do Esporte, o que nós vamos observar aqui que em dois posicionamentos, o primeiro aqui ele fala sobre qual que seria o programa de intervenção de atividade física para a redução do peso, e o segundo, o Position Stand, fala de como organizar treinos aeróbicos e treinos neuromotores, neuromusculares para adultos. Em ambos os casos, o Colégio Americano ele coloca algum ponto de corte, alguma estratégia para você gastar de energia. E a primeira estratégia está aqui, ó. Para treinos cardiorrespiratórios, para treinos aeróbicos, o alvo de volume é que durante a semana o indivíduo deve ter um gasto calórico, alguma coisa entre no mínimo 500 metros por semana, sendo que o ideal seria 1.000 metros por semana. Conclusão: MET é unidade metabólica.
Unidade metabólica é uma forma que você tem de expressar o consumo de oxigênio. Então, qual que é o target? Qual que é o alvo? Qual que é a recomendação mínima? Alguma coisa entre 500 e 1.000 METs por semana em exercício. Isso daria um gasto calórico aproximado por volta aí de 1.500, 2.000 calorias por semana. E aqui uma coisa interessante. Ainda eu posso estimar então esse gasto calórico utilizando aqui, entendendo quantos METs que o indivíduo faz de exercício, multiplicando o METs que ele faz de exercício pelo tempo de exercício, que é o volume de treino por sessão, multiplicando pela quantidade de dias na semana, e aí eu teria um METs na semana. Então, por exemplo, usando o dado que está aqui no Position Stand do American College. Por exemplo, correr. Uma corrida 7 METs, certo? MET é indicador de consumo de oxigênio. Quanto que é o consumo de oxigênio de repouso do ser humano em METs? 1 MET. 1 MET é o consumo de oxigênio de repouso. Portanto, se eu correr a 7 METs, significa que eu estarei gastando energia, gastando calorias 7 vezes acima do nível de repouso. Portanto, se eu fizer uma corrida a 7 metros por 30 minutos, 3 vezes por semana, a conta seria 7 vezes 30 vezes 3, daria 630 metros por semana. E aí, dependendo do peso corporal, dá para fazer estimativa direto para caloria. Dependendo do peso corporal, isso daqui estaria dando por volta aí de 1.400, 1.600 calorias por semana. Então, veja. A partir do momento que eu entendo um pouco mais de consumo de oxigênio, eu consigo até fazer as minhas estimativas de gasto energético pelo próprio MET, que é a unidade metabólica. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Vamos entender um pouquinho mais de VO2 para você ver, e aí eu vou replicar aqui a frase daquela pessoa que é o meu mentor na fisiologia, que é o professor Ailton Figueira Júnior. Tive o prazer de trabalhar com o professor Ailton na FMU, e uma das coisas que o professor Ailton sempre falava para a gente era assim: se você sabe o valor do consumo máximo de oxigênio do seu aluno, você tem muito mais informação do que você imagina na mão. E é verdade. Então vamos ver aqui, ó, vamos entender um pouquinho sobre VO2. Muito bem. Qual que é o consumo de oxigênio de repouso do ser humano? 3,5 mililitros por quilo de peso por minuto, ou 1 MET, beleza? 1 MET equivale a 3,5 mililitros por quilo por minuto. Então, agora eu estou sentado aqui, estou em repouso. Qual que é o meu consumo de oxigênio em repouso? 3,5 mililitros por quilo por minuto, ou 1 MET, beleza? 1 MET ou 3,5 mililitros por minuto. E qual que é o meu consumo máximo de oxigênio? Resposta: não sei. A única forma que você tem de descobrir qual é o meu consumo máximo de oxigênio, o consumo máximo de oxigênio do seu aluno, é mensurar isso através de testes de esforço. E testes de esforço, nós temos testes máximos, testes submáximos, nós temos testes máximos e submáximos na esteira, na bicicleta ergométrica, em pista, em banco, e, portanto, existem várias formas de você tentar fazer uma estimativa do consumo máximo de oxigênio. Na live da semana passada, eu mostrei um teste de bicicleta ergométrica, protocolo de Fox, de 5 minutos, estágio único, que você fazia lá o protocolo e no final você fazia lá 2 contas e chegava à estimativa do consumo máximo de oxigênio. Então, de novo, o que diferencia os seres humanos não é o que acontece no repouso, e sim o que vai acontecer numa situação máxima ou numa situação entre o repouso e o máximo, que seria o submáximo. Beleza? Então, consumo de oxigênio de repouso, 1 MET ou 3,5 mililitros quilo minuto, e consumo de oxigênio máximo eu teria que fazer uma avaliação. Então, vamos partir do seguinte pressuposto agora. Vamos imaginar que você pegou um aluno seu, submeteu ao teste protocolo de Fox, que eu ensinei na semana passada, e que agora você tem o valor de consumo máximo de oxigênio deste aluno. Então, vamos imaginar que você tem um aluno homem, 35 anos, que é iniciante, vai iniciar um programa de exercício com você, e pesa 90 quilos, beleza?
Você fez, então, o protocolo de FOX, de ciclo ergômetro, que é bicicleta ergométrica. Você fez o teste de 5 minutos, ok? E aí você conseguiu computar, estimar o consumo máximo de oxigênio desse aluno. Qual foi o consumo máximo de oxigênio desse aluno? 38 mililitros por quilo por minuto. Conclusão? Em repouso, 3,5. Em uma condição máxima, 38 mililitros por quilo por minuto. Tudo bem? Como é que eu transformo o consumo máximo de oxigênio em mililitro quilo minuto para consumo de oxigênio máximo em METs? Muito simples. É só você pegar o valor do consumo máximo de oxigênio e dividir pelo valor do consumo de repouso. Então, eu pego aqui o valor do consumo máximo, que é 38 mililitro quilo minuto, e divido pelo valor do consumo de oxigênio de repouso. Qual que é o valor do repouso? 3,5 mililitro por quilo por minuto. Então, eu vou dividir 38 por 3,5 e aí vai dar o consumo máximo de oxigênio em METs, que no exemplo aqui que eu estou usando foram 10,8 METs, certo? Então, o consumo máximo de oxigênio desse aluno, 38 mililitros quilo minuto, e o consumo máximo de oxigênio em METs, 10,8 METs, ok? Tudo bem. Agora, vamos imaginar que este aluno vai fazer uma primeira sessão de exercício. Ele vai fazer na bicicleta ergométrica 30 minutos de método contínuo, vai fazer 30 minutos, sempre na mesma intensidade, numa intensidade de 55% do consumo máximo de oxigênio, beleza? Então, essa é a intensidade. Método contínuo, 30 minutos, 55% do consumo máximo de oxigênio. Então, 55% de qual consumo de oxigênio? Ou de 38 mililitros quilo minuto, ou de 10,8 metros, beleza? Bom, como é que eu descubro 55% do consumo máximo de oxigênio em metros? Muito simples. Você multiplica aqui, ó, 0,55 de 55% vezes o valor do MET máximo. Qual que é o valor do MET máximo? 10,8 METs. Portanto, 55% do consumo máximo de oxigênio desse aluno são 5,9 METs. Muito bem. O que você faz agora? Agora nós temos aqui, ó, uma fórmula, que é a fórmula adotada pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte, para estimativa de gasto calórico em exercício. O que essa fórmula pede? Presta atenção aqui, ó. A intensidade do exercício em METs vezes o valor do consumo de oxigênio de repouso vezes o peso corporal do aluno, beleza? Então vamos inserir os dados aqui. Qual que é a intensidade do exercício em METs que esse aluno vai fazer? 5,9 METs, beleza? Então coloquei aqui, ó, 5,9 METs vezes o valor do VO2 de repouso, que é um valor fixo, que é 3,5, vezes o peso corporal do aluno. Qual o peso corporal do aluno? 90 quilos. Então, se eu multiplicar 5,9 vezes 3,5 vezes 90, vai dar 1.858 mililitros por quilo por minuto. Por que mililitro por quilo por minuto? Porque aqui eu tenho quilo, aqui eu tenho quilo. Então, quando você faz multiplicação e tem unidades iguais, tem que cortar o quilo e aí sobra mililitro por minuto, certo? Tudo bem. Como nós sabemos e aprendemos na semana passada que 1 litro de oxigênio consumido gera 5 calorias, aqui eu tenho o consumo de oxigênio em mililitro. Em mililitro eu tenho que dividir por 1.000 para transformar para litro, certo? Então, eu tenho aqui, ó, 1,858 litros por minuto vezes 5 calorias vai dar 9,2 calorias por minuto. Então, para esse aluno aqui, para esse consumo máximo de oxigênio, para esse peso corporal, 1 minuto pedalando numa intensidade de 55% do VO2 máximo equivale a 9,2 calorias por minuto. Como ele vai pedalar nesta intensidade de forma contínua durante 30 minutos, o que então é só multiplicar a caloria minuto por 30 minutos. Então, nesse exemplo, vai dar um gasto calórico de 276 calorias. Ai, professor, mas só isso, meia hora, o caralho, não sei o quê. Se você acha que exercício gasta muita caloria, sinto lhe informar que gasta muita caloria para quem é muito bem treinado e consegue fazer intensidades maiores. Certo? Então, vamos marcar algumas coisas aqui. Ó. Qual o consumo máximo de oxigênio do aluno? 38.
Qual o consumo máximo em METs? 10,8. Qual a intensidade que ele fez? 55% do VO2 máximo. Qual o gasto calórico? 276 calorias por minuto. Perdão, 276 calorias em 30 minutos. Então agora vamos mudar o exemplo. A única coisa que eu vou mudar agora no exemplo vai ser o seguinte: o peso vai continuar igual, a idade vai continuar igual, o treino vai continuar o mesmo, entretanto, o que eu vou mudar é o valor do consumo máximo de oxigênio, ok? Então, imagina que agora você tem um outro aluno de 35 anos que também pesa 90 quilos e que também vai fazer bike 30 minutos no método contínuo, 55% do consumo máximo, beleza? Só que este aluno agora, o valor do consumo máximo de oxigênio dele é de 46 mililitros quilo minuto. Ou seja, eu tenho um segundo aluno agora, com a mesma idade, do mesmo sexo, do mesmo peso, só que com um valor de consumo máximo de oxigênio um pouquinho maior em comparação ao exemplo anterior. Vamos ver o que acontece com o gasto calórico agora. Muito bem. Então, primeiro passo, pegar o valor do consumo máximo de oxigênio e transformar para consumo máximo de oxigênio em METs. Como é que você faz isso? Pega o valor do consumo máximo, divide pelo valor do consumo de repouso. Qual o valor do consumo de repouso? 3,5 mililitros quilo minuto. Então, divide 46 por 3,5, vai dar o VO2 máximo em METs de 13,1 METs, beleza? No exemplo anterior, quantos METs era o máximo? Ó, vou voltar o slide aqui. Ó. No exemplo anterior, o METs máximo era de 10,8. Nesse exemplo aqui, o MET máximo nós já estamos falando de 13,1, beleza? Bom, então mesmo exercício, mesmo minuto, mesmo método, mesma intensidade, certo? Então, quanto que seria 55% do consumo máximo de oxigênio em METs? Muito bem. 0,55 de 55% vezes o MET máximo. Qual que é o MET máximo? 13,1. Então vai dar 7,2 METs, beleza? Entenda o seguinte aqui agora. O que mudou desse exemplo para o exemplo anterior? Não foi o sexo, não foi a idade, não foi o treino, não foi o peso, foi o quê? O valor do consumo máximo de oxigênio. Como o consumo máximo de oxigênio desse aluno foi maior do que o exemplo anterior, a intensidade de exercício, embora seja a mesma, 55% do VO2 máximo, mas esse indivíduo faz com uma maior quantidade de METs. Se ele faz com uma maior quantidade de METs, então parece óbvio que se eu fizer o cálculo de caloria agora, no final, o mesmo exercício, o mesmo tempo, na mesma intensidade, mas para um indivíduo que tem consumo de oxigênio maior, vai dar um gasto calórico maior. Então vamos ver qual que é a fórmula? Intensidade em METs vezes o valor do consumo de repouso vezes o peso. Vamos colocar os dados aqui. Qual que é a intensidade que o indivíduo vai fazer? 55% do consumo máximo de oxigênio dele. Quanto que é isso em METs? 7,2 vezes 3,5, que é o VO2 de repouso, vezes 90 quilos, que é o peso. Então, se eu multiplicar isso, vai dar aqui 2,268 mililitros minuto dividido por 1.000, vai dar 2,2 litros por minuto. A cada 1 litro consumido gera 5 calorias. Aqui eu tenho 2,2. Então eu multiplico aqui 2,2 vezes 5 calorias, vai dar 11,3 calorias por minuto. Beleza? Então, no exemplo anterior, vou voltar aqui, ó. No exemplo anterior, gastava 9,2 calorias por minuto. Nesse exemplo aqui, para o mesmo exercício, o mesmo treino, na mesma intensidade relativa, esse indivíduo está gastando 2 calorias a mais por minuto. A pergunta é por quê? Porque o consumo máximo de oxigênio dele também é maior. Então, se eu multiplicar 11,3 calorias por 30 minutos, vai dar aqui um gasto calórico de 340 calorias. Conclusão? Por que este exemplo, o valor de caloria minuto em exercício, o valor de calorias totais da sessão para o mesmo exercício, para o mesmo treino, para a mesma intensidade, foi diferenciado? Sabe por quê? Porque o consumo máximo de oxigênio também foi maior. Esse gasto calórico aqui, de 340 calorias, foi 20% maior em comparação ao exemplo anterior. Então, percebe? Quando você fala que treinar
30 minutos com você. Ou quando as pessoas falam, treina comigo aqui uma aula qualquer e vai gastar 300 calorias, a pergunta é, para qual valor de consumo máximo de oxigênio? Para qual valor de peso que você está falando? Para qual intensidade que você está falando? E perceba, o mesmo treino, o mesmo método, a mesma modalidade, o mesmo percentual do máximo produz gastos calóricos diferenciados. Por quê? Porque o consumo máximo de oxigênio foi diferente entre os indivíduos. Quer ver agora? Se eu fizer um treino, 55% é moderado, não é? Quer ver agora um maratonista, o que acontece? Ó? Vamos mudar o exemplo aqui. Ó. Agora é um maratonista, ok? Um homem de 35 anos, pesa 62 quilos, só que ele é maratonista. O consumo máximo de oxigênio de maratonista, nós estamos falando aí aproximadamente em 70 mililitros quilo minuto. 70 mililitros quilo minuto, então se eu transformar isso daqui para VO2 em METs, é só você dividir 70 por 3,5, que vai dar 20 METs. Então, dos 3 exemplos agora, o maior VO2 é o do maratonista, sem dúvida nenhuma. Tudo bem? Então, vamos imaginar que agora o maratonista ele vai correr 30 minutos de forma contínua na intensidade de limiar anaeróbico dele, que em geral é ali por volta de 90% do consumo máximo de oxigênio. Então, ele vai correr 30 minutos na velocidade de limiar anaeróbico, que é a velocidade de prova que ele corre. E você também pode chamar isso de velocidade crítica. Vamos ver aqui? Quanto que é 90% do consumo máximo de oxigênio dele? Muito bem, 0,90 vezes o MET total, que é 20, 18 METs. Então, 90% do consumo máximo de oxigênio, ele faz a 18 METs. Portanto, se eu colocar, então, as informações na fórmula, 18 vezes o consumo de repouso, vezes o peso, se eu transformar mililitro para litro, vai dar 3,9 litros por minuto. Vezes 5 calorias, está dando 19,5 calorias minuto. Vezes 30 minutos, esse indivíduo vai gastar 585 calorias. Então, começa a perceber. Começa a perceber agora. Claro que esse indivíduo ele fez um treino mais intenso, ele fez um treino no ponto de limiar dele, mas ele gasta mais calorias para o mesmo volume. Então, qual que é a relação? A relação é, a partir do momento que eu sei qual é o consumo máximo de oxigênio do meu aluno, eu posso prescrever exercício de forma mais assertiva. Professor, a frequência cardíaca é ruim? Não, de forma nenhuma. A frequência cardíaca é muito bom. Prescrever pelo VO2 é melhor, vai ser mais assertivo. E aí eu controlo isso na sessão com base na resposta da frequência cardíaca. Agora, a partir do momento que eu tenho o VO2, eu posso, por exemplo, estimar gasto calórico. A partir do momento que eu tenho VO2, eu posso dizer, por exemplo, para um aluno, algumas coisas interessantes. Ó, quer um pouquinho mais? Ó, por exemplo, vamos imaginar que você tem aqui um aluno que tem consumo máximo de oxigênio de 35 mililitros quilo minuto, que daria 10 METs, beleza? E vamos imaginar aqui, ó, 3 modelos diferentes de exercício. Caminhar na esteira a 5 km por hora, pedalar na bicicleta de forma contínua, com uma carga de 100 watts, que seria mais ou menos 2 quilos, e um treinamento circuitado. Olha só, 1 minuto na esteira a 5 km por hora equivale a um gasto calórico de 3,2 METs. 1 minuto pedalando na bike com 100 watts de potência equivale a 5,5 METs. 1 minuto num treino circuitado equivale a 8 METs de gasto calórico, certo? Se esse indivíduo aqui, ó, se ele fizesse esses treinos aqui, então, caminhar na esteira a 3,2 METs, bike contínuo com 100 watts a 5,5 METs e o treino circuitado em 8 METs, esses treinos aqui, para esse gasto calórico, quantos por cento do VO2 representa para este indivíduo que tem VO2 de 35? Entenderam a pergunta? Então, de novo, vamos imaginar que eu tenho um aluno que tem 35 mililitros ou 10 METs de consumo máximo de oxigênio, beleza? E ele vai fazer, então, um treino de esteira, vai caminhar 5 por hora, em outro dia ele vai fazer uma bike com 100 watts contínuo, e outro dia ele vai fazer um treino circuitado. Pergunta, qual que é a intensidade
desses modelos de treino para esse indivíduo aqui. Olha, se você souber que o VO2 deles é 10 METs, ou 35 mililitros quilo minuto, você faria a conta e chegaria à seguinte conclusão. Caminhar na esteira a 5 km por hora a 3,2 METs equivale a uma intensidade de 32% do consumo máximo de oxigênio. Se você falar que obrigatoriamente vai fazer a bike, então a bike representaria uma intensidade de 55% do consumo máximo de oxigênio. E se esse indivíduo fizer o treino circuitado, esse treino circuitado a 8 METs, para aquilo que ele tem de total, seria 80% do consumo máximo de oxigênio. Pergunta. Se eu perguntasse para você agora, qual desses modelos de treino tem maior potencial de adaptações fisiológicas, por exemplo, para o emagrecimento? Seria o treino da esteira, o treino da bike ou o treino circuitado? Resposta: aquele que produz maior intensidade, que nesse caso seria o treino circuitado. Por quê? Porque o treino circuitado ele está a uma intensidade do consumo máximo de oxigênio deste aluno maior do que os outros modelos de treino. Por isso que hoje nós temos trabalhos muito interessantes na literatura mostrando que treino circuitado ele passa a ser eficiente, por exemplo, para o emagrecimento. Por quê? Porque ele trabalha numa intensidade alta do consumo máximo de oxigênio. Agora, esses valores de intensidade só estão valendo para esse indivíduo aqui. Se eu colocar um outro indivíduo para fazer o mesmo treino, só que agora um indivíduo que tem um valor do consumo máximo de oxigênio maior, essas intensidades aqui, elas mudariam. Então, por exemplo, um indivíduo que tem consumo máximo de oxigênio de 13,5 METs, caminhar na esteira a 3,2 METs seria uma intensidade aqui de 23, quase 24% do consumo máximo. Pedalar na bike seria uma intensidade de 41% do VO2 máximo e o treino circuitado seria aproximadamente 60% do VO2 máximo. Então, nesse exemplo, o treino circuitado ainda seria a melhor opção. Entretanto, não produziria os mesmos efeitos cardiometabólicos do que no exemplo anterior, porque no exemplo anterior você estava falando de uma intensidade de 80%, e aqui você está falando numa intensidade de 60% aproximadamente. Conclusão da história: isso são apenas exemplos que eu estou te dando daquilo que você pode fazer, daquilo que você pode entender do seu aluno a partir do momento que você tem uma informação que é essencial para a prescrição de treinamento cardio, e não apenas para a prescrição, mas para você poder ter informações de entender realmente qual é o impacto do exercício no seu aluno. Qual que é essa informação? O consumo máximo de oxigênio. Eu preciso ter o valor do consumo máximo de oxigênio do meu aluno. Como é que eu faço para ter isso? E precisa fazer uma avaliação metabólica no seu aluno. Seria muito bacana, né, professor Danilo Boccalini, se todos os nossos alunos no personal, na academia, chegassem na academia com um laudo de ergospirometria, e aí eu pegaria o laudo da ergospirometria e teria todas as informações cardiometabólicas necessárias para a prescrição do exercício e também para o entendimento, o impacto do exercício para os meus alunos. Entretanto, poucas são as pessoas, poucos são os profissionais que são agraciados porque o aluno traz um laudo de ergospirometria. Então, como é que nós podemos estimar o consumo máximo de oxigênio? Olha, na academia existem protocolos de teste de esteira que vão se adequar a alguns alunos, existem protocolos de testes de bike que vão se adequar a outros alunos, existem protocolos de teste de banco, existem protocolos de teste de corrida em pista, ou seja, existem diversas formas de você estimar o consumo máximo de oxigênio. Na última live eu mostrei uma forma para você, ok? Para a gente encerrar aqui, ó, isso daqui é o que tem dentro do chip das esteiras. E aqui você tem a velocidade em quilômetros por hora na esteira, e aqui você tem o MET correspondente à velocidade de corrida, beleza? Então, olha que interessante, ó. Caminhar a 2 por hora equivale a 1,8 metros, certo? Caminhar 3 por hora equivale a 2,2 metros. Caminhar 4 por hora equivale a 2,7 metros, certo?
2 por hora não são 2 metros. 3 por hora não são 3 metros. 4 por hora não são 4 metros. 5 por hora não é 4, não são 4 metros. 6 por hora não representa 6 metros. 7 por hora não representa 7 metros. 8 por hora não representa 7 metros. 9 por hora não representa 9 metros. 10 por hora representa 10 metros. 11 por hora representa quase 11 metros. 12 por hora representa 12 metros. Sabe o que significa? Isso significa o seguinte: a grande maioria das pessoas que vão na academia, às vezes, fazer treino de esteira, fala para mim qual é a velocidade que você vê essas pessoas fazendo treino de esteira na maioria das vezes. Na maioria das vezes, ou as pessoas estão caminhando ou as pessoas estão trotando. Então, em geral, elas estão em velocidade aqui, alguma coisa entre 5 e 8 por hora, a grande maioria. Claro que tem aqueles que vão fazer 10, 11, 12, 13, 15 por hora, mas a grande maioria ou caminha 5, 6 por hora, ou trota alguma coisa entre 7 e 8 por hora. Sabe o que significa? Que a relação velocidade é a relação MET, só vai ficar 1 por 1, isto é, 1 km por hora, 1 MET, 5 por hora, 5 metros, 6 por hora, 6 metros, quando você estiver falando das velocidades maiores. Portanto, quem faz trabalho aeróbico na esteira 4, 5, 6, 7, 8 por hora, tem um potencial por minuto de menor gasto calórico em relação a quem faz 10, 11, 12 por hora. Conclusão: parece realmente que o gasto calórico ele é um fator extremamente interessante. Para quê? Para eu provocar as adaptações necessárias. Ah, professor, mas o gasto calórico é só ele que regula o emagrecimento? Claro que não. Ele é um fator importante no meio de vários outros fatores. Entretanto, ele é um indicador de como anda o treino, como andam as adaptações. Portanto, por isso que a avaliação física é importante e por isso que um critério aqui da avaliação física é essencial, que seriam as avaliações cardiorrespiratórias e metabólicas. E, portanto, eu posso sim na academia, eu posso como personal fazer testes que me permitam estimar o consumo máximo de oxigênio, beleza? E isso é só um exemplo daquilo que você pode fazer com as informações do consumo máximo de oxigênio, beleza? Então, se você quiser saber mais sobre como estimar o consumo máximo de oxigênio por meio da avaliação física, se você não sabe como fazer isso e você quer realmente aprender, o Viajando pela Fisiologia, nesta semana, fez o pré-lançamento, que vai até hoje, à meia-noite de hoje, o pré-lançamento de 2 cursos de avaliação física. No curso de avaliação física para adultos, eu mostro diferentes protocolos para você estimar o consumo máximo de oxigênio para pessoas adultas, entre 18 e 59 anos. Além de ensinar como fazer a avaliação antropométrica, avaliação da composição corporal, como estimar os indicadores, avaliação neuromotora, e um segundo curso, que é o curso Como Fazer a Avaliação Física em Pessoas Idosas, aí voltado apenas para as pessoas idosas. Então, o pré-lançamento, ele vai até a meia-noite de hoje. Se você quiser saber mais, por favor, acesse o meu site www.fabioseschini.com.br/cursos e lá você vai encontrar, né, os cursos de avaliação física e outros cursos também, curso de prescrição de exercício para idosos, curso de prescrição do treino HIIT e outros cursos do Viajando pela Fisiologia. Professor, por que vai até hoje? Quer dizer que amanhã não vai estar disponível? Vai estar disponível sim amanhã, entretanto, com um valor de investimento maior e tem bônus que só são específicos para a fase do pré-lançamento. Beleza, galera? Então acessa lá www.fabioseschini.com.br/cursos e aproveite essa mega promoção até a meia-noite de hoje. E olha, se você está em dúvida se você deve adquirir ou não, pode adquirir, porque os cursos eles têm 7 dias de garantia. Você vai poder começar a assistir às aulas e se você chegar à conclusão que o conteúdo não é para você,
Ou se você não gostar do curso por qualquer razão, dentro desse período de 7 dias você pode pedir a devolução do valor que você investiu, 100% da devolução, e aí eu vou providenciar sem burocracia nenhuma a devolução do seu dinheiro. Beleza? Então é até hoje, condições especiais, com bônus especiais, os 2 cursos de avaliação física do Viajando pela Fisiologia. Curso de avaliação física para idosos e o curso de avaliação física para pessoas não idosas, beleza? Então eu vou tirar os slides aqui, eu vou voltar aqui, vai sumir os slides, eu vou aparecer aqui de novo, e aí eu queria responder rapidamente aqui algumas perguntas. Eu já vi algumas perguntas aqui. É verdade, viu, Andrigo? Além do VO2, os testes de forças também são indicadores cardiometabólicos. É verdade, força muscular é um fator importante. É que hoje nós estamos conversando sobre treino aeróbico e, claro, tem que medir força também. Olha, a galera me perguntou aqui, teve uma pergunta que saiu bastante aqui. A pergunta foi assim, ó. Professor, dá para compartilhar esses slides com a gente? Dá sim. Aqui nos comentários do Facebook, eu pedi para o suporte, que é a Raquel, eu pedi para ela colocar um link, e esse link, você clica nesse link, você vai para uma página onde você vai poder fazer o download de todos esses slides que eu usei no bate-papo de hoje, ok? Então, você que está no Facebook, procura aí nos comentários, ó, tem um comentário aqui do Viajando pela Fisiologia assim, ó, link para receber os slides via e-mail. Você vai clicar nesse link, aí você vai fazer o cadastro do seu e-mail e você vai receber no seu e-mail esses slides aqui em PDF que eu utilizei nesse bate-papo, ok? Você que está no Instagram, aí no direct, coloque assim, eu quero o link. Eu quero o link, e aí o meu suporte, coloca assim, coloca assim, ó, link dos slides, pronto, link dos slides. Você que está no Instagram, coloque assim, ó, link dos slides, e aí o meu suporte aqui no direct, e aí o meu suporte ele vai enviar para você o link para você poder cadastrar o seu e-mail e receber por e-mail os slides desse bate-papo, ok? Professor, eu tenho que pagar para receber os slides? Não, você não tem que pagar para receber slides. Estou compartilhando gratuitamente o conhecimento com você aqui e também compartilhando os slides que eu utilizei aqui no Facebook. Então, de novo, para ficar claro, você que está no Facebook, a Raquel já colocou aqui nos comentários, procura um comentário do Viajando pela Fisiologia, para você clicar no link, aí você clica nesse link, você vai cadastrar o seu e-mail e vai receber os slides em PDF no seu e-mail, ok? Você que está aqui no Instagram, no direct, coloque assim, ó, coloque no direct assim, ó, link de slides. E aí a Raquel vai colocar aqui para você o link também para você poder ter acesso a esses slides, beleza? Professor, o que o senhor está fazendo diferente na semana passada? Cara, porque na semana passada chegaram mais de 280 e-mails pedindo isso daqui. Então, a gente se esforça para tentar responder todo mundo, mas infelizmente é um trabalho manual bastante dispendioso. Então, nós estamos fazendo esse trabalho automático agora para todos vocês, beleza? Ó, a galera já está colocando aqui, ó, link dos slides, você vai receber aí. E olha, o Maurício está falando aqui, ó, Raquel, super boa noite. A galera reconhecendo aqui o trabalho da Raquel no Viajando pela Fisiologia. O Maurício, ô Mauricião, beleza? Falando aqui, no exemplo apresentado, o diferencial está justamente na avaliação do VO2 máximo. Aí está a importância da avaliação. Olha, Mauricião, obrigado pela presença. Vou replicar aqui a frase do meu amigo, mentor, professor Ailton Figueira. Se você tem o valor do VO2 máximo do seu aluno, você tem quase tudo. Quase tudo. Se você não tem o valor do VO2 máximo, você não tem quase nada. Beleza? Então é isso aí. Então, galera, olha, você que quer aproveitar essa mega promoção de pré-lançamento dos 2 cursos de avaliação física do Viajando pela Fisiologia, termina hoje, hein? E por que, professor, termina hoje? Porque pré-lançamento, primeiro, eu só ofereço para minha lista VIP, não ofereço para mais ninguém. E é numa condição de investimento bem abaixo do que o valor real de mercado dos cursos. Além de que você vai levar bônus exclusivos que eu não vou disponibilizar a partir de amanhã
para quem adquirir esses 2 cursos. Então, a partir de amanhã, você vai ter um valor aumentado e você também vai ter, não vai ter alguns bônus que estão dentro desses cursos. Sabe qual é o mais bacana? O curso de avaliação física para pessoas adultas te ensina protocolos de esteira, protocolos de bicicleta para você estimar o valor do consumo máximo de oxigênio. Então, galera, vai lá, vai lá, vai lá, clica, ó, vai lá, acessa o meu site www.fabioseschini.com.br, vai lá em cursos, ou se você tiver dúvida do curso, ok, ó, lembre o seguinte, no pré-lançamento, quando aqui só para o pré-lançamento, você quem adquirir vai ter 2 aulas ao vivo comigo online para poder esclarecer todas as suas dúvidas. Você vai poder trazer os modelos de avaliação de alguns alunos seus para a gente poder avaliar, poder te ajudar nas decisões. Mas isso é só para quem adquirir até hoje à meia-noite, ok? Ok? Então, a partir de esse bônus exclusivo, são 2 aulas online, onde você vai poder trazer resultados da avaliação do seu idoso ou do seu aluno não idoso, para que eu te ajude, para que a gente possa obrigatoriamente, te ajudar na prescrição do exercício dos seus alunos, certo? Ô, Rina, não. Quanto mais respira, não emagrece mais. Agora, quanto mais eu consumir, maior é o impacto metabólico do exercício. Quanto mais eu consumir, se maior é o impacto metabólico do exercício, a chance de oxidar a gordura também tende a ser efetivamente maior. Por isso que os treinos intervalados de alta intensidade são modelos bastante interessantes para o emagrecimento, justamente porque na média minuto-aula o consumo de oxigênio é maior. Respirar, se você estiver falando de pulmão, não, mas respirar, se você estiver falando de mitocôndria, ok, beleza? Então, galera, para quem quiser, até a meia-noite você ainda vai ter 2 encontros, que eu vou marcar o primeiro encontro para a gente poder trabalhar e você vai poder trazer exemplos de avaliação dos seus alunos para mostrar para mim, para que eu possa obrigatoriamente te ajudar aí nas decisões, ok? Mas a partir de amanhã, quem adquirir a partir de amanhã, aí esse bônus, por exemplo, de 2 aulas online comigo, já não vai ter, e aí você perde isso, ok? O Eduardo está perguntando aqui, professor, no site está separado os 2 cursos de avaliação? Está separado sim, viu, Eduardo? Lá você tem um link, você tem a descrição do curso de avaliação física para adultos e o curso de avaliação física para idosos. São cursos separados. Se você quiser adquirir os 2, sugestão, adquira um primeiro, efetue o pagamento. Na página de obrigado vai ter um vídeo meu lá. E aí você assiste esse vídeo até o final e aí você faz a opção de compra do segundo curso a partir disso. Ok? Beleza? O Genor está falando aqui, professor, seus cursos são a realidade que vivenciamos. Pois é, Genor. Quando eu criei aqui o Viajando pela Fisiologia, nós queremos falar a língua dos alunos, queremos falar aquilo que é a realidade dos alunos e não simplesmente ficar aqui falando coisas que vocês não vão utilizar. O Dave está perguntando aqui, qual a diferença entre VO2 máximo e VO2 de pico? Ô, Dave, obrigado pela pergunta, cara. Pergunta show de bola. VO2 máximo é quando você faz um teste incremental de esteira, um teste máximo, e você atinge o VO2 máximo. Então, o critério passa a ser VO2 máximo para tudo, para prescrição, para cálculo, para tudo. O consumo de oxigênio de pico é quando você faz esse teste, mas o aluno não consegue completar o teste por qualquer razão. Então, o aluno ele fadiga antes do final do teste. Então, o consumo de oxigênio de pico é o maior consumo de oxigênio atingido em um teste de esteira incremental máximo no momento que o sujeito sofre a fadiga. Então, aí, o indicador vai ser consumo de oxigênio de pico para cálculos e para prescrição de intensidade. Por isso que, às vezes, você vê que nos artigos aparece lá, olha, o exercício foi feito por exemplo, 70% do VO2 de pico. O que isso significa? Que o sujeito fez um teste incremental de esteira e não completou o protocolo, ele fadigou antes, mas o consumo de oxigênio de pico ele é o maior consumo de oxigênio atingido no momento em que ele fadigou, ok? Beleza?
Bom, galera, grande abraço para vocês. Estamos chegando ao final, então. Alguém tem alguma dúvida sobre os cursos? Alguém tem alguma dúvida sobre os cursos? Você quer falar sobre os cursos? Você está com dúvida? Está com dúvida? Está com dúvida? Olha, vou te dar uma sugestão. Adquira esta mega promoção que termina agora, à meia-noite de hoje, ok? À meia-noite de hoje. Adquira o curso. Por quê? Porque você tem 7 dias para poder começar a assistir o curso, ver o material, ter a experiência de adquirir um curso de Viajando pela Fisiologia. E se você não gostar por qualquer razão, não tem problema nenhum. Basta você me mandar um e-mail, me mandar uma mensagem de WhatsApp, que dentro desses 7 dias nós devolvemos 100% do valor investido. Por quê? Porque o curso está tão bacana e o Instagram vai acabar aqui, tá, gente? O Instagram é só 1 hora, tá acabando. Então, fabioseschini.com.br, acesse e adquira o curso agora. Se não gostar, depois nós devolvemos o seu dinheiro, beleza? Então, o Instagram fica aqui só no Facebook. E aí, galera, pode adquirir sem medo, sem medo, sem medo. O Rafael está perguntando aqui. No curso tem protocolos de VO2 para esteira sem inclinação e bike sem controle de intensidade. Ô, Rafael, não tem como fazer, viu, Rafael Mariano? Não tem como fazer teste de VO2 em bicicleta que não tenha controle de intensidade. A bicicleta de spinning, ela é muito boa, mas não daria para fazer um teste de VO2 máximo nela. A bicicleta tem que ter controle de carga, ou em quilogramas ou em watts, e tem que ter controle de velocidade, ou em milhas por hora, ou em quilômetros por hora. Tem lá protocolos de esteira, tem protocolos de teste de pista, tem protocolos de bike. Inclusive, o Rafael Mariano, tem lá no curso, sabe aquele teste de corrida de 12 minutos para estimativa de VO2? Pois é, nesse curso eu ensino como prescrever o HIIT para corrida em esteira ou corrida em pista a partir dos dados desse teste aqui. Então, que é o teste de corrida de 12 minutos, beleza? Bom, galera, acho que é isso aí então. 1 hora de live. Queria agradecer aqui a presença de todos vocês, dizer que foi um prazer enorme mais uma vez estar aqui com vocês no Viajando pela Fisiologia. Espero que o nosso bate-papo de hoje tenha pelo menos aguçado a sua curiosidade em entender, querer entender mais, estudar mais sobre consumo de oxigênio, que é uma variável importante para os treinos cardiorrespiratórios, ok? Então, no curso tem, viu, Maurício? Eu falo sobre relação de VO2 máximo e frequência cardíaca e podemos ver aqui. Ô, Ana Lucia, vou te mandar o link para você acessar a página, para você ver certinho o conteúdo, aquilo que tem em cada curso, para ver se atende às suas necessidades. Só um pouquinho, tá bom, Ana Lucia? Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui o meu abraço, o meu carinho, o meu respeito. Nós temos aqui no Viajando pela Fisiologia uma galera que quer fazer a diferença na área da educação física. Por isso que a nossa hashtag, ela é hashtag Vamos Fazer a Diferença. E olha, hoje eu recebi via WhatsApp um profissional de educação física que acompanha o Viajando pela Fisiologia há muito tempo, falando que ele foi convidado para dar entrevistas em programa de rádio da região dele para falar sobre as questões da fisiologia do exercício, atividade física e saúde. Então, vamos fazer a diferença. Vamos fazer a diferença trabalhando de forma criteriosa, de forma honesta e de forma que então, vamos unir a prática à ciência. Então, vamos sempre em frente. Beleza, galera? Grande beijo no coração, sucesso para vocês, ótimo início de semana. Amanhã é segunda-feira, coragem, fé, alegria no rosto. Vamos em frente, sempre querendo fazer o nosso melhor. Beleza? A partir de amanhã, essa live vai estar no canal do YouTube do Viajando pela Fisiologia. Beleza, galera? Beijo no coração, sucesso para vocês. Vamos em frente e vamos na próxima semana farei um curso online gratuito aqui para a gente continuar as nossas discussões sobre as questões da avaliação física. Beleza? Maurício Sampaio, um grande abraço para você, obrigado pela presença. O Ronaldo. Ronaldo, não tem problema não, amanhã vai estar no canal do YouTube do Viajando pela Fisiologia, basta acessar lá para que você possa, então, acompanhar todo esse conteúdo. Beleza, galera? Beijo no coração, sucesso, hashtag Vamos Fazer a Diferença e, por favor, me ajude a divulgar o Viajando pela Fisiologia.
Acesse o nosso canal no YouTube, lá tem muitos vídeos de artigos científicos internacionais, tem o quadro Viajando pela Fisiologia Entrevista, onde eu converso com grandes profissionais da nossa área sobre temas variados, e também compartilhe este vídeo, por favor, não custa nada. Eu te dei quase 1 hora de conteúdo gratuito sobre o VO2 e olha, muitas dessas coisas que eu falei aqui você não encontra em livro nenhum de fisiologia. Então, por favor, não custe nada, por favor, compartilhe este vídeo, curta este vídeo, marque os seus amigos nesse vídeo e me ajude a divulgar o trabalho do Viajando pela Fisiologia no Brasil e no mundo. O Viajando pela Fisiologia tem alunos em diferentes regiões do mundo e também em todo o Brasil. Me ajude a continuar com este trabalho. Compartilhe esse vídeo, curta este vídeo, marque os seus amigos nesse vídeo e vamos juntos fazer a diferença. Beleza, galera? E acesse o YouTube, também se inscreva no canal, deixe o seu like lá nos vídeos, que isso também nos ajuda bastante. Beleza? Beijo no coração, ótima semana, sucesso e até o próximo domingo, curso online gratuito aqui no Viajando pela Fisiologia. Um beijo no coração e até lá.